Bem-vindos à minha história autoral de fantasia em audiodrama. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velk apresenta As Duas Terras, Livro 2, O Conselho de Valma, Capítulo 1, A Floresta Pantanosa. Árvores gigantes, com raízes grossas e nodosas, parcialmente submersas em uma água esverdeada, com musgos, juncos, nenúfares e galhos mortos em sua superfície, se intercalavam com árvores menores, cobertas por uma eira grossa que crescia em direção à água e balançava como cabelos agitados pela brisa. A luz do sol era tênue, dando ao lugar um ar sombrio, mas brilhava intensamente em raios direcionados, nos pontos onde ele conseguia furar as densas copas que escondiam o céu. Essa era a Floresta Pantanosa, que ficava no extremo oeste das Terras Verdes. Ela fazia parte de toda aquela região selvagem que incluía Sblander e seus arredores, repleta de criaturas perigosas e lendas assustadoras. Todavia, por mais improvável e surpreendente que fosse, havia moradores naquela região. Eram poucos e corajosos, e em sua grande maioria não tinham outra opção a não ser arriscar a vida naquela floresta sinistra e perigosa para adquirir seu sustento. Uma das fontes de renda mais comum era a pesca de lusgos, um tipo de musgo produzido pelas árvores aramamo, especificamente nas raízes que ficavam dentro da água. Ela era colhida e secada ao sol e então moída. Nessa forma, era um ótimo tempero na comida e, em outros casos, um remédio muito eficaz. Ela tinha propriedades curadoras, vitaminas essenciais e valor de mercado que compensavam o esforço de mergulhar e extraí-las, mesmo com os perigos que vinham junto com a atividade. Um pequeno barco balançava entre os juncos, enquanto se ouvia o coachar dos sapos e o barulho constante dos insetos. Apesar do ar sombrio da floresta, ela tinha sua beleza, que podia ser vista nos reflexos brilhantes do sol sobre a água e sobre algumas das árvores, criando bacias de luz, assim como havia beleza nos juncos e plantas aquáticas, que podiam ser vistos balançando como em uma dança, abaixo da água límpida. Pequenas bolhas surgiram na água, seguida pela emersão de um homem. Ele jogou um saco cheio de lusgos no barco e se preparou para subir na pequena embarcação. Mas, de repente, sentiu seu tornozelo ser agarrado por algo forte e pegajoso. O homem não se desesperou ou se debateu. Era como se ele soubesse o que o estava atacando. Ele ergueu rapidamente o braço para dentro do barco, alcançando um arpão que estava bem à mão, mas foi puxado antes que conseguisse firmar o arpão na mão, soltando-o no processo. Com a cabeça ainda fora da água, ele sentiu sua cintura ser enrolada por outro laço, forte e pegajoso. O homem, com dificuldade, pegou a faca que usava para cortar os lusgos e enfiou com toda a força na pele lisa e gosmenta que o apertava e tentava puxá-lo para baixo. Ele ouviu um guincho estridente e pôde sentir a liberdade novamente, mas por pouco tempo. O homem sofreu um novo ataque, mais rápido e feroz desta vez. Agora, através da água transparente, ele podia ver duas grossas caudas o aprisionarem.
uma no seu pescoço e outra na mão em que ele segurava a faca. E ele finalmente viu o seu inimigo. Era uma Diagoi, uma grande cobra de 2 caudas. Sua cabeça era quase o dobro da do homem e seu olhar era impiedoso e cruel. Havia maldade neles, pois ela era um dos Azans que habitavam as partes da floresta pantanosa que ficavam mais próximas à região de Sblander, e vez ou outra se aventuravam mais para o oeste. Por isso viver naquela floresta era para poucos, pois esses poucos muitas vezes tinham um final trágico como o desse homem, que agora via a morte diante de si. Ele viu a cabeça da cobra se afastar para o bote e, num impulso involuntário, colocou o braço livre na frente do rosto. Um zunido estridente e rápido foi ouvido na quietude da floresta, e o homem tirou o braço do rosto, sentindo a imensa cobra largá-lo, começando a se debater, espalhando água para todo lugar. O homem não sabia o que estava acontecendo, mas aproveitou a oportunidade para nadar até o barco, na esperança de finalmente alcançar e usar o seu arpão. Ele conseguiu subir e alcançar sua arma, mas ao se virar, ele parou, pois viu uma flecha ser disparada e atingir a Diagoi logo acima dos olhos. Um sangue negro começou a escorrer pela face do Azang. A cobra tentou um ataque em direção ao nada e outra flecha acertou no que parecia ser o seu peito. Seguiu-se mais um guincho e muito esparramar de água. O homem, ainda parado, sem saber o que fazer, levou um susto quando Caleb pulou no seu barco e atirou uma 4ª flecha na Diagoi. "Agora!" gritou Caleb, depois de chamar a atenção da cobra, que vinha cega em sua direção com grande fúria. Dália saltou da árvore, na qual o homem tinha extraído os musgos alguns minutos antes, e num movimento rápido e preciso, cortou a cabeça da Diagoi, terminando seu salto dentro do pequeno barco. A Diagoi se debateu tanto que quase fez o barco virar em sua agonia, obrigando os 3 ocupantes a se segurarem uns nos outros, equilibrando a si mesmos e o barco. Então, a criatura silenciou e parou de se mover, começando a afundar. Caleb, Dália e o homem do barco ficaram parados e vigilantes, observando a água até a Diagoi afundar completamente, restando somente algumas bolhas na superfície da água. O homem tremia dos pés à cabeça por conta da adrenalina e da experiência de quase morte, ainda surpreso por ter escapado depois de estar tão perto de seu fim. Muito obrigado. O homem conseguiu gaguejar em um sussurro. Tente respirar fundo algumas vezes. Isso irá acalmá-lo, recomendou Caleb, deixando o arco e flechas de lado e amparando o homem. Vou levar o barco até a margem, posso? Pediu Caleb, apontando para o remo deitado no chão do barco. O homem concordou, mais aliviado, enquanto Dália o cobria com uma manta velha que ela encontrara na embarcação. Ele a agradeceu com um gesto de cabeça. Caleb pegou o remo e os conduziu até a margem, em uma das partes secas da floresta, que ficava ali perto e à vista deles. Lá eles podiam ver Fauzi, que os esperava, com um semblante mais ansioso do que amedrontado. Eles estavam percorrendo a floresta pantanosa há quase 3 semanas, e o perigo já tinha se tornado algo quase corriqueiro. Eles tinham aprendido a proteger um ao outro e a trabalhar em equipe. Dália e Caleb podiam não se dar muito bem quando o assunto era diálogo, mas quando se tratava de ação coordenada, eles funcionavam como uma engrenagem bem regulada. Fauzi se sentia seguro com eles e os ajudava em tarefas mais simples, pois apesar de Caleb e Dália o estarem treinando diariamente, ele ainda estava longe de ter a destreza e eficácia de seus 2 jovens mestres. Caleb e Dália desceram do barco e o arrastaram até ele estar quase todo em terra. Mais uma vez, muito obrigado.
disse o homem saindo do barco. Vejam bem, não que eu não esteja acostumado a lidar com azãs, mas essa de Agoi realmente me pegou de surpresa. Se vocês não tivessem chegado, pelo único, o que seria dos meus filhos e da minha mulher? Ele exclamou e recomeçou a sequência de respirações profundas que Caleb havia recomendado. Suas mãos ainda tremiam. Está tudo bem agora, senhor? Perguntou Caleb. Gunnar, de Tecar, mas podem me chamar só de Gunnar, respondeu o homem. Então, senhor Gunnar, meu nome é Caleb, esta é Dália e este é Fauzi. Estamos andando há algumas semanas na floresta. Viemos de Teitene e acabamos nos perdendo, informou Caleb, omitindo propositalmente várias partes importantes da história. Isblander era considerada amaldiçoada, e qualquer um que dissesse que viera de lá não seria bem recebido naquela região. Gostaríamos de saber se há algum vilarejo onde pudéssemos encontrar um transporte para Valma. O senhor mora nas redondezas? Perguntou Caleb, gentil. Parece que não sou só eu que tive sorte hoje, respondeu Gunnar, quase recuperado do choque. Moro na vila de Raja. Ela fica mais a oeste, subindo o pântano. Vocês podem ir comigo de barco até lá. E vocês ficam na minha casa, eu insisto. Gunnar impediu Caleb de o interromper, erguendo uma das mãos. É o mínimo que posso fazer depois de vocês terem salvado a minha vida, insistiu Gunnar, e devido ao seu alívio e felicidade por ter escapado da morte, ele não lembrou de perguntar mais detalhes da viagem e de várias outras coisas. Caleb, Dália e Fauzi se entreolharam aliviados. Apesar de conseguirem caçar sua comida e fugir dos azangues, manter fogueiras sem as sementes de Grivon era exaustivo, e se manterem aquecidos numa floresta alagada era um verdadeiro desafio. Mesmo eles dormindo juntos para concentrarem seu calor, eles estarem sem cobertas e com roupas parcialmente e constantemente encharcadas, os fazia acordarem regelados e assim permanecerem até seu corpo esquentar com o esforço das caminhadas, voltando à sensação de frio quando a noite chegasse e eles parassem para descansar. A notícia de que finalmente estavam mais próximos de seu destino e que teriam refeições decentes que não precisariam caçar, e quem sabe uma cama quente para dormir, os deixaram exultantes. Mas teremos que passar a noite aqui, emendou Gunnar. Muito perigoso subir o pântano à noite e já vai escurecer. Mas tenho bastante comida e café. Vamos ficar bem. Só precisamos de uma boa fogueira. Concluiu o homem, indo até o barco para buscar seus apetrechos de cozinha e uma bolsa com sementes de Grivon. Na floresta pantanosa, fogueiras não eram tão problemáticas quanto eram na região de Isblander, pois ali os azangues disputavam o domínio do lugar com os homens, que os enfrentavam e muitas vezes saíam vitoriosos do confronto. Em pouco tempo, uma fogueira encorpada crepitava no centro do acampamento, e os 3 viajantes se sentaram perto do fogo, se sentindo realmente aquecidos pela primeira vez naquela jornada pela floresta pantanosa. Gunnar trabalhava com rapidez, e logo um ensopado de legumes, carnes e pó de lusgo estava cozinhando numa panela, deixando um aroma delicioso no ar. Só então, Caleb, Dália e Fauzi se deram conta do quanto eles estavam comendo pouco e mal durante aquelas semanas. Teitene é um bocado longe, comentou Gunnar, recuperado do choque, e agora com a curiosidade dos moradores simples de vilarejos voltando a reinar em seu coração. Como vieram parar tão a oeste da grande floresta, e ainda mais com um Ila no grupo? Ele perguntou, apontando para Fauzi com aquele olhar curioso, típico das pessoas que não estavam acostumadas a verem Ilas. Fauzi e Dália são protegidos de um amigo meu, e eu os estou levando para Valma. Caleb explicou de forma evasiva. Subimos de barco Barrorim, fomos levados pela correnteza na Forquilha das Lágrimas,
e acabamos do lado errado do rio, seguindo o Picum em vez de entrar no rio Aizo. Caleb não mentiu, mas omitiu como, onde e por que eles haviam sido levados pela correnteza. Sou uma rana de Teitene, disse Caleb e mostrou o distintivo que ainda levava preso à sua roupa. Foi a primeira coisa que percebi depois que olhei direito para vocês, e isso me aliviou bastante, respondeu Gunnar, tirando algumas tigelas de um saco de estopa, começando a enchê-las com um ensopado. Tenho que admitir com tristeza que ultimamente vemos mais mercenários e ladrões do que homens da lei nessa região. Não há marranas na floresta pantanosa? Perguntou Fauzi, espantado, enquanto agradecia com um gesto de cabeça a tigela cheia que recebera de Gunnar. Essa parte da floresta pertence a Valma, Fauzi, explicou Caleb. Não temos jurisdição por aqui. Mas Valma não tem soldados designados para essa região? Penso que se há um lugar que precisa de proteção é essa floresta, falou Dália, entrando na conversa. Há uns anos atrás havia, mas foram diminuindo a cada ano. E agora, Valma só manda soldados para acompanhar os cobradores de impostos. Fomos esquecidos há muito tempo pela capital, concluiu Gunnar, dando uma tigela para Dália. Eu conseguia viver da venda dos peixes e das ervas que plantávamos perto da vila. Mas com todos esses aumentos nas taxas, tive que ir para a extração de lusgos também, ou não conseguiria sustentar nossa família. Já tentaram reunir uma comitiva e levar suas queixas a Mestre Malik? Caleb questionou, recebendo uma tigela de Gunnar. Sempre ouvi de Mestre Hakim que ele é um bom homem. Com certeza faria algo para ajudá-los. Mestre Malik está doente, falou Gunnar. Dizem que vive mais no mundo dos mortos que no mundo dos vivos. Seu filho Maio está legislando em seu lugar até seu pai se recuperar, ou ser substituído por outro mestre que o conselho escolher. Como? Caleb não conseguia esconder sua surpresa e preocupação. Quando isso aconteceu? Há uns 3 meses, mais ou menos. Mas dizem que Mestre Malik já não estava bem há muito tempo. Não digo de saúde, vejam bem. Os comentários dos mercadores são de que ele se cansou do cargo. Há muito já deixava a desejar como mestre regente. Mas agora, com Maio no poder, as coisas pioraram ainda mais. Como assim? Dália perguntou antes de Caleb. Gunnar permaneceu em silêncio, olhando com receio para Caleb, pois não sabia qual lado Marrana iria tomar, e ele poderia contar o que ouviu a alguém importante, e assim deixar Gunnar bem encrencado. Caleb percebeu os receios do homem. Independente do que aconteça, não contarei como ou com quem consegui essa informação, Gunnar. Você e sua família estarão seguros, afirmou Caleb, e Gunnar consentiu com a cabeça. Ele conhecia a fidelidade de uma palavra dada por uma rana. Bem, nesse caso, vejam bem, é o que o povo diz. Não são palavras minhas, mas dizem que o filho do regente só pensa em festas e mulheres, e que várias vezes recebeu os representantes do povo bêbado. Ninguém em Valma confia nele, e estavam cogitando em mandar uma carta oficiada para o conselho, pedindo que escolham outro mestre para a capital. Quando você ouviu sobre a carta, Gunnar? Caleb parecia ansioso ao perguntar. Da última vez que os mercadores vieram buscar os lusgos, semana passada. O que está te afligindo, Caleb? Perguntou Fauzi, vendo a expressão de preocupação do amigo. Isso está estranho demais, Fauzi. Você lembra do ditado que diz: a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco? E eu não quero nem pensar no que acontecerá se o elo de Valma se romper. Precisamos chegar lá o mais rápido que pudermos. Mais uma vez a sorte está do lado de vocês, amigos, falou Gunnar alegre. Lembrei agora que os mercadores passarão na vila depois de amanhã. Posso conseguir uma carona para vocês em uma das carroças se quiserem. Isso seria uma grande ajuda, Gunnar. Muito obrigado, mesmo. Agradeceu Caleb, um pouco mais aliviado. Então concentrou-se no seu ensopado. Quando terminou, entregou sua tigela a Gunnar e, ao voltar a sentar-se,
Seu semblante preocupado também voltou. Ele ficou ali, pensativo, coçando levemente sua barba de semanas, sem perceber o que estava fazendo. Eu já te disse que se você me deixasse usar a sua navalha, eu daria um jeito nessa barba, falou Dália, enquanto se erguia e devolvia sua tigela para Gunnar. E eu já te respondi que eu não gosto da ideia de você com uma navalha perto do meu pescoço, disse Caleb com seu já conhecido humor irônico. Se ela for tão boa com uma navalha como ela foi com a espada, uma rana está certo em temer, comentou Gunnar divertido, começando a lavar as tigelas numa bacia com água limpa. Viu? Até ele concorda comigo, confirmou Caleb triunfante, e Dália revirou os olhos, com uma expressão de tédio. Melhor tomar cuidado, Marrana. Quando minha mulher dá essa revirada de olhos para mim, quer dizer que eu estou encrencado. Brincou Gunnar, fazendo Fauzi rir baixinho. Nós não somos, começou Dália constrangida. Nós não somos um casal, disparou Caleb, tão constrangido quanto Dália. Mas brigam como um, sentenciou Gunnar, ainda sorrindo divertido. Fauzi levantou-se para devolver sua tigela a Gunnar, mas parou de súbito, olhando para a floresta. O que foi, Fauzi? Viu alguma coisa? Perguntou Dália, percebendo os movimentos do Ila. Pensei ter visto uma luz atrás de uma daquelas árvores, mas não tem mais nada agora, respondeu Fauzi, apontando o lugar que pensou ter visto a luz. Ah, isso é comum por aqui, tranquilizou Gunnar, pegando a tigela das mãos estendidas de Fauzi. Tem insetos que brilham à noite, assim como alguns peixes e plantas. Provavelmente foi um dos insetos que você viu. Fauzi sorriu, concordando com a cabeça, então voltou a sentar-se, mas olhou novamente para o lugar onde vira a luz, ainda em dúvida se realmente fora um inseto brilhante que ele havia visto ou algo maior. A neve dos últimos dias deixou as terras do norte pintadas de branco. Somente onde as árvores outonais ainda desfolhavam, a cor avermelhada e amarelada de suas folhas era vista, misturada ao branco da neve no chão e nas folhas que ainda se prendiam às copas cobertas pela neve. Trovão trotava por um dos caminhos que ficava na grande floresta, que cobria a região próxima às Montanhas das Sombras no lado norte. Ymir achou mais prudente eles optarem pelos caminhos menos usados e mais distantes das estradas principais. Já fazia semanas desde que ele, seu cavalo Trovão e seu agora jovem protegido Inharu, descendente de seu amigo Natiro, saíram do castelo de Eymir. Apesar do ataque de Jaus que Ymir sofrera no caminho até o castelo, até agora, ele e Inharu não tinham sido surpreendidos por nenhuma das antigas criaturas das profundezas, o que inquietava o coração de Ymir. Alguma coisa maior estava acontecendo e não lhe agradava não saber o que era. Quando vamos parar para descansar? Perguntou Inharu, se mexendo mais uma vez na sela. Mais um pouco, o sol está começando a descer, falou Ymir, apontando para as copas acima, que mostravam um brilho amarelado nas partes mais altas. Muito bem, concordou Inharu desanimado, se mexendo uma segunda vez, visivelmente desconfortável. Quando pararmos, faça os alongamentos que te ensinei. Confesso que esperava mais reclamações de você. Não é fácil viajar tanto tempo em cima de um cavalo, ainda mais dividindo com outra pessoa, sem que seus membros sofram as consequências. Meu avô dizia que reclamar não ajuda em nada, só traz maus pensamentos.
tirando os bons que podem te ajudar a vencer uma situação. Estou tentando, mas confesso que é mais fácil falar do que fazer, disse Nharu, se mexendo uma terceira vez, fazendo uma careta de dor. Natiro dizia mesmo isso, confirmou Emir e sorriu ao lembrar do amigo. Isso sempre nos irritava, mas também ajudava, como todas as verdades que não gostamos de ouvir. Trovão parou e relinchou, chamando a atenção de Emir e Nharu. O que foi, Trovão? Pressentimento ou você viu algo? Perguntou Emir. Trovão relinchou mais uma vez e Emir agradeceu acariciando o pescoço do cavalo. Obrigado, meu amigo, mas vamos ter de passar mesmo assim. Não há outro caminho nessa parte da floresta. O que houve? Perguntou Nharu, apreensivo. Trovão avisou que há um rio ou riacho mais adiante, pois ele ouve o som de água caindo, como em uma longa cachoeira. Lugares assim são muito usados para emboscadas, mas teremos de arriscar. Nharu tirou seu arco das costas e colocou uma flecha nele, deixando-o pronto, perto do seu colo, entre ele e Emir. Pronto, podemos ir, Nharu anunciou com firmeza. Emir deu um comando para Trovão e eles seguiram em frente. Não demorou muito, e Nharu e Emir também já ouviam o som da cachoeira. A floresta foi ficando mais clara e pouco tempo depois eles estavam diante de um penhasco, com um outro penhasco do lado oposto. No fundo, entre os dois penhascos, que eram muito altos, corria um riacho, que se perdia entre as curvas dos rochedos mais adiante. Atrás, no fundo, um paredão de rochas muito alto era iluminado em sua parte superior pela luz do sol do entardecer. Uma única cachoeira, forte, mas não muito larga, descia lá do alto até chegar no fundo do precipício, de onde um vapor esbranquiçado e gelado subia entre os penhascos. Um largo tronco fora colocado como ponte sobre a profunda fenda rochosa. Acha que consegue, ou prefere que desçamos e façamos a passagem a pé, Trovão? Perguntou Emir, e o cavalo soltou mais um relincho que parecia ser de indignação. Me desculpe, não quis te desmerecer, meu amigo. Confio em você. Siga em frente, então. Algum cheiro de azan ou jal? Trovão remexeu a cabeça num não. Muito bem, mas vamos ficar vigilantes. Há mais perigos no mundo do que azans e jaus. Trovão remexeu a cauda e começou a travessia do tronco improvisado como ponte. Ele estava coberto pela neve, mas por conta da casca sulcada e por ainda estarem no outono e não no forte inverno, a superfície não estava congelada e lisa, permitindo a Trovão trotar com facilidade. Alguns pássaros passaram voando mais acima, e a atmosfera era pacífica e cheia de beleza. Mas os viajantes não puderam se dar ao luxo de apreciá-la. Emir e Nharu olhavam ao redor, atentos a qualquer movimento, só voltando a relaxar depois que Trovão desceu do tronco no outro lado e eles voltaram a ficar protegidos pela floresta, que continuava daquele lado do penhasco. Eles não tinham cavalgado por muito tempo quando Emir fez um comando para que Trovão parasse. O que foi? Pediu Nharu em voz baixa. Creio que vi algo, mas quero averiguar para ter certeza. Respondeu Emir, descendo do cavalo e entrando no lado direito da floresta. Nharu saltou de Trovão e foi atrás de Emir, que andava devagar, passo a passo, olhando o chão. Emir andou uns 10 metros e parou. Então abaixou-se, analisando atentamente o chão de folhas secas, neve e terra que se acumulava ao redor das árvores. Nharu logo o alcançou. Pegadas de jaus! Exclamou Nharu, olhando na mesma direção que Emir. Não só de jaus, acrescentou Emir. Olha aqui e aqui. Ele apontou com a mão. São pegadas de homens. Isso não faz sentido. Os jaus os matariam, questionou-se Nharu.
Não se eles já estiverem mortos, falou Emir levantando-se, e Nharu entendeu. A nova raça de Jaus com os quais meu avô lutou, meio homens, meio animais. Exatamente, confirmou Emir com tristeza. Essas pegadas são de ontem. Eles estão descendo a floresta, em direção à região povoada de Kariva. Então precisamos ir atrás deles e matá-los antes que cheguem a alguma vila ou cidade, disse Nharu, esperando a aprovação de Mestre Mir, que não veio. Nós temos que continuar nossa jornada para Durainon e achar os Ikari, como seu avô nos pediu. Sentenciou Emir e começou seu caminho de volta até Trovão. Mas, começou Nharu seguindo atrás dele. Nós não podemos abandonar aquelas pessoas. Emir parou e virou-se, fazendo Nharu parar de súbito também. Nós não sabemos quantas pessoas ainda estão na região de Kariva. É provável que todos já tenham fugido para o leste. E é ainda mais possível que a região já tenha sido tomada pelo exército de Zain. Esse grupo pode muito bem estar indo para algum acampamento ou agrupamento. Nós não temos nenhuma informação, a não ser pegadas na neve. E eu nem mencionei que seriam 3 contra sabe-se lá quantos deles. Mas você é um Quenbarri, protestou Nharu. Já vi meu avô lutar, e vocês valem por pelo menos 10 guerreiros normais. Nós não somos invencíveis, e temos limitações, Nharu. Corrigiu Emir gentil, mas firme. E eu não vou arriscar as nossas vidas e perder um tempo que talvez nós não temos. Se quisermos realmente vencê-los, precisamos de um exército. E esse exército está em algum lugar perto de Durainon, não na região de Kariva. Agora vamos. Já está escurecendo. Precisamos encontrar um lugar seguro e escondido se quisermos fazer uma fogueira. Nharu baixou a cabeça tristemente e seguiu Emir. Ele sabia que seu companheiro de viagem estava certo, mas lhe era penoso deixar aquelas criaturas destruírem outras vilas e cidades, assim como eles destruíram o castelo de Eymir e sua família. Evaron andava com rapidez pela grande floresta. O sol estava velado por um nevoeiro fino, que também escondia as árvores mais distantes. Ao ouvir um piar de pássaro, Evaron levantou os olhos e sorriu para Lipsi. A ave de penas azuis pousou em seu braço estendido. Ótimo trabalho, Lipsi! Elogiou Evaron, acariciando a cabeça da ave com a mão livre. Me guie até as pegadas. Ele ordenou, e a ave levantou voo, enquanto Evaron a seguiu correndo. Depois de alguns minutos de corrida, Evaron encontrou o que ele procurava há semanas, e Lipsi encontrara antes dele. Pegadas recentes de Jau, 2 deles. Evaron seguiu a trilha que as criaturas fizeram, e não gostou nem um pouco quando elas pararam à beira do rio Barrorim. Sem outra escolha, Evaron saltou nas águas e cruzou o rio com uma facilidade anormal para um homem de meia idade, saindo do outro lado do rio pouco tempo depois. Lipsi o esperava paciente em um galho mais alto de uma das árvores que ficava na margem do rio. Você tem a sorte de ter asas, Lipsi. A água está bem fria. Brincou Evaron e recomeçou sua busca pelas pegadas, encontrando o rastro delas pouco tempo depois. Mas conforme ele as foi seguindo, seu medo foi aumentando, pois ele percebeu para onde os Jaus estavam indo. Com um gesto, Evaron chamou Lipsi, que novamente pousou em seu braço. Preciso que você vá até Mabeli, com toda a rapidez que puder. Avise-a que os Jaus estão indo para a casa da árvore. Lipsi levantou voo, desaparecendo rapidamente entre a névoa daquele dia cinzento. Evaron recomeçou a correr,
torcendo para chegar a tempo até Mabel e Fiona.